Olá, sejam todos muito bem-vindos mais uma vez a esse canal. Sou Marcelo Amazonas e esse é o Ad Libitum, mais um mísero canal, cada vez mais perdido na web, mais um canal que, apesar disso, sabe que, como diz o velho ditado, o diabo mora nos detalhes, e é por isso que hoje eu vou falar sobre um assunto que eu já falei, mas eu penso que faltaram algumas explicações mais detalhadas. Porém, antes eu quero dizer umas palavrinhas rápidas, né? Eu comentei no vídeo passado que eu elaborei um curso de harmonia funcional. Pois bem, quero apenas reiterar que o curso está pronto, os vídeos mais o livro apostila, né, que vem junto. E a previsão do lançamento é dentro de 3 semanas a partir de hoje desse vídeo. Eu estou vendo, estou me informando sobre plataformas disponíveis, as condições dessas plataformas. Inclusive, se você tiver algum comentário sobre isso, se você já comprou, se você já fez uso ou ainda faz uso de alguma dessas plataformas e gosta, se tiver indicações, quiser compartilhar, é só deixar aqui nos comentários, tá bom? Pois bem, e foi nesse processo de elaboração do curso que eu acabei revisando todos esses assuntos relacionados à harmonia funcional, inclusive o assunto de hoje, a tonalidade menor. Se você não sabe ou se já sabe, vale recordar que as alterações da escala menor, elas se articularam e se estabeleceram por volta do século XIV para o XV, no período da Ars Nova, através da música ficta. A música ficta é um sistema em parte teórico, em parte empírico, onde certas notas podem, em muitos casos específicos, né, como nas cadências, devem ser alteradas para modificar o caráter de certos intervalos, as oitavas, as quintas e as terças. Então, havia duas cláusulas que exigiam ou justificavam uma alteração de semitom. A causa necessitatis, ou seja, de acordo com a necessidade, ou nesse caso melhor a obrigação, né? Porque o trítono era inaceitável entre duas vozes simultâneas. Então, havia a obrigação mesmo de transformar todas as quartas e quintas em justas. E para isso, por exemplo, nós rebaixamos a nota Si em um semitom, acrescentando um bemol quando ela estiver associada à nota Fá, ou a gente eleva o Fá em um semitom quando ele estiver associado à nota Si, acrescentando um sustenido. E a outra situação era a causa pulchritudinis, ou seja, de acordo com o embelezamento. Então, nesse caso, as alterações de semitom, elas tinham a ver com o croma, né? Ou seja, eram alterações na coloração harmônica. As terças e sextas menores convertem-se em maiores com acréscimo de sustenidos, ou terças e sextas maiores convertem-se em menores com acréscimo de bemóis. Essas mudanças foram, em grande parte, sendo guiadas pelos gestos cadenciais, né? Aqueles sentimentos de movimento, de repouso, de forças de atração, e também pelo sentimento harmônico, né? Em relação ao apelo resolutivo da sensível para a tônica. Então, quando a penúltima nota da cadência, no caso a sétima menor, né? Nos modos de Ré, Mi, Sol, Lá e Si, estava a um tom da nota finalis, ela devia ser elevada em um semitom para se tornar a nossa sensível de hoje, né? Que na época era note sensible. E assim se configurou o modelo da escala menor harmônica. Isso resolveu o problema da sensível nos modos menores, mas no modo de Lá, a sétima e a sexta são menores. Logo, a elevação da sétima fez surgir o intervalo de segunda aumentada, um tom e meio, né, que não era nada adequado para os propósitos musicais da época. E por essa razão, né, a sexta também foi elevada em um semitom, e assim se configurou o modelo da escala menor melódica. Sem essa sensível, a tonalidade menor não teria se emancipado, digamos assim. Pois bem, a gente pode observar que para o sistema atonal, sobretudo esse aí que se seguiu depois, né, baseado no maior, menor, esses dois modos são os que melhor acomodam os tons e semitons, responsáveis pela resolução do trítono, né, e que também geram campos harmônicos com maior número de acordes estáveis, né, ou seja, tríades perfeitas. Fora que a gente não pode esquecer que a escala menor é um desdobramento, né, por assim dizer, da escala maior. Ela está dentro da escala maior. É só começar pelo sexto grau da escala maior, que é a tonalidade relativa, né? Logo,
os modos da tonalidade menor natural são os mesmos que correspondem à tonalidade relativa, né? De novo, iniciando pelo sexto grau. No que diz respeito às funções, na tonalidade menor, só o primeiro grau exerce a função de tônica, porque a tônica menor não exerce a mesma influência sobre os outros graus. A tônica menor, ela não é tão estável quanto a maior. Por exemplo, na tonalidade maior, né, o dominante, ele aparece lá no quinto grau e nos direciona para o 1, que é a tônica. Aliás, a escala maior sempre aponta para o acorde tônico, né? É a natureza acústica dela. Agora, já na tonalidade menor, o dominante, né, o acorde maior com sétima menor, aparece no sétimo grau, bemol 7,7, né, e nos direciona para o terceiro, para o antirrelativo maior, no nosso caso, né, em Lá menor, o Dó maior. Então, essa é uma das razões da tonalidade menor ser mais flutuante, por assim dizer. E as relações funcionais dela também são mais fracas e ambíguas, né, com a tônica. E é por isso que a gente tem que manter uma atenção constante para não acabar modulando nem para o 3, né, sobretudo se ele for precedido pelo sétimo grau, o Sol 7, porque configura uma cadência autêntica em Dó, né, ou pelo 6, né, o Fá também configuraria uma cadência plagal. E ainda, em alguns casos, até mesmo 2/2 de minuto, porque ele também possui o trítono, que aponta para o Dó maior, né, o Si Fá. Pois bem, dito isso, então, nós temos 1, 2, 3 da tonalidade menor, substituto para 1, 2 e 3 do maior. Já o sexto grau, bemol 6 mais 7, é subdominante e ele pode aparecer por essa razão antes de qualquer dominante, completando aquele nosso tripé harmônico subdominante, dominante e tônica, tanto na tonalidade menor como quando ele aparece como empréstimo modal. Já no quinto grau temos o quinto menor, o chamado quinto modal. Conforme a gente acabou de ver, a tonalidade menor, o modo eólio, né, não possui a sensível. E isso foi lá, a gente viu, um dos grandes pivôs que levaram às alterações da escala. Portanto, sempre que a gente utiliza o dominante no quinto grau, né, o acorde maior com sétima menor, esse acorde vem das outras escalas, né, a menor harmônica, a melódica, que possuem a sensível ou a própria escala maior. Pois bem, o acorde do sétimo grau, bemol 7 com sétima, no nosso caso Sol 7, né, também exerce função de dominante. A gente pode considerar essa progressão análoga a uma cadência de engano, por exemplo, onde o Sol 7, ao invés de ir para a resolução tradicional, que seria o Dó, né, o terceiro grau em Lá menor, ele volta para o 1, para o próprio Lá. A gente já viu em outros vídeos que esse é um empréstimo bastante comum, né? Esse acorde que também é chamado lá pelo americano de backdoor dominant, ou seja, um dominante porta dos fundos, digamos assim. Porque ele vem pela mão contrária, né? Tirando partido das relações entre tonalidades relativas. Bom, e agora nós temos o quarto grau que é tão relevante que ganhou o status de função, né? Porque ele possui a sua sub-região, que por sinal nos fornece um monte de acordes de empréstimo modal. Agora, vale ressaltar que a despeito disso, essa função está subordinada à principal, né? À maior. Então, para a função de subdominante menor, temos evidentemente o quarto menor, né? No nosso caso o Ré menor, e nós temos os acordes que possuem o sexto grau da tonalidade maior rebaixado, ou seja, a nota Fá no arpejo do acorde. Você vê que no fundo tudo vem do maior, né? Pois bem, esses acordes são os dos graus 2, 4 e o 6.
E de quebra, nessa região, ainda temos o acorde napolitano, bemol 2 majestete, no nosso caso si bemol, né, que contém duas notas em comum com o ré menor, o ré e o fá. Bom, e nós temos ainda o acorde do terceiro grau. O acorde do terceiro grau, no nosso caso o Dó, também é classificado como tônico, porém é importante a gente se lembrar que quando a gente fala de funções, a gente está falando de comportamento, né, das notas. E o acorde do terceiro grau, da tonalidade menor, ele não se comporta nem soa como um acorde tônico. A gente acabou de ver, né, como é fácil esse acorde do terceiro grau já adquirir ares de tônica, né, e que isso é reforçado quando ele é precedido tanto pelo bemol 7/7 como pelo sexto grau, ou até mesmo, né, precedido pelo 2 meio diminuto. Então você vê, por essas razões que eu falei mais no começo lá, que a tonalidade menor é mais instável, né, que a maior. Aliás, bem mais, conforme a gente acabou de ver. Bom, eu penso que é isso aí, né? Acho que está explicado esse assunto, dessa vez em detalhes. Agora, é como diz aquele blues do Djavan, mas se não for exatamente isso, relaxa e aproveita o que tem. Então, dúvidas, críticas, sugestões, manda tudo através desse abismo digital que é essa internet cada dia mais, hein? Personificação daquele Ministério da Verdade antecipado pelo Orwell e Huxley. Mas é isso aí. Mais uma vez eu desejo a todos boas reflexões, bons estudos e até uma próxima.